Olá pessoal, boa tarde. Após as nossas avaliações, vamos continuar com nossas videoaulas. Hoje vamos falar sobre otimização dos resultados, teoria das restrições. Quando há alguma restrição, tanto externa quanto interna na empresa, o que impossibilita dela gerar mais lucros. No início da década de 1970, Eliyahu Goldratt, um físico israelense, preocupou-se com as seguintes questões. Qual é a meta da empresa? Por que os sócios ou acionistas investiram ou investem seu dinheiro na empresa ou em um empreendimento? O que eles esperam receber em troca? Eliyahu concluiu que a meta da empresa é gerar riqueza para seus proprietários. Será que a meta da empresa é somente proporcionar rendimentos aos proprietários? Logicamente, os gestores da empresa também têm que se preocupar com outras questões como a continuidade dos negócios, a contribuição para a sociedade, o desenvolvimento tecnológico, para até se manter ativa no mercado. Essas questões estão reunidas na definição da razão da existência das empresas, ou seja, o cumprimento de sua missão e a consecução dos seus objetivos e seus propósitos, a missão da empresa. Entretanto, como esses outros objetivos somente poderão ser alcançados com a lucratividade, a empresa gerando lucro, vamos nos concentrar na meta definida por Eliyahu, ou seja, a meta é ganhar dinheiro. O que nos impede de atingir ou superar a meta de lucro? Considerando que a meta das empresas é ganhar dinheiro, observa-se que nunca haverá uma plena satisfação e sempre se procurará aumentar esse lucro. Conforme visto anteriormente, tudo na empresa é realizado por meio de processos, lá no custeio ABC, que foram definidos como sendo uma sequência de atividades. Em todo o processo, como numa corrente, sempre há um elo mais fraco que determina a resistência do conjunto como um todo. Por exemplo, se uma corrente for formada por elos de diferentes resistências, ao ser puxada nas extremidades, a corrente resistirá até a força do seu elo mais fraco, não importando quanto mais fortes sejam os demais. Arrebentou um elo deles, arrebenta a corrente. Então, vai depender sempre do mais fraco. Assim sendo, se considerar que o lucro da empresa é a diferença entre as receitas e despesas de um determinado período, pode-se simplesmente concluir que, para aumentar o lucro, basta aumentar as receitas e diminuir as despesas. Nossa, que maravilha! Ao tentar praticar essas alternativas, verifica-se que sempre haverá alguma dificuldade a ser superada para que seja possível aumentar as receitas ou reduzir as despesas, cortar custos, é a palavra mágica. São essas dificuldades que serão identificadas como sendo as restrições ou os elos mais fracos do sistema da empresa. Então, vamos falar de restrições internas e externas. O que são restrições internas? São aquelas restrições, aquelas dificuldades que impedem de produzir mais, que a empresa não produza mais. Limitações de máquinas ou equipamentos, falta de máquinas e equipamentos, a disponibilidade de funcionários, limitação na disponibilidade, eu não tenho funcionários, mão de obra qualificada no volume necessário, disponibilidade de matéria-prima, eu não tenho a matéria-prima total, precisaria de 200 toneladas, só tenho 190, 170, entre outras. Então, são as restrições internas na empresa, são dificuldades internas, limitações de processo, de máquinas, de equipamentos, de mão de obra, de tempo, para produzir o que o mercado absorve. São as internas. As externas são aquelas que impedem de vender mais. Geralmente estão relacionadas com a demanda de mercado, com a concorrência, com o preço de venda. Eu tenho uma capacidade de produzir 10 mil unidades mês, mas o mercado só absorve 8. Então não adianta, é uma limitação externa. Ou a concorrência, o meu produto é de qualidade, mas é
R$ 20 mais caro que o concorrente, então eu vou ter dificuldade. São restrições externas, né, fora da empresa. Bem, vamos definir algumas medidas. Ao analisar as informações geradas pelos sistemas tradicionais de apuração de custos de produção, verifica-se que, muitas vezes, além de complexos, esses próprios sistemas acabam contribuindo para que as empresas não consigam alcançar ou superar as metas de lucratividade estabelecidas. Para simplificar a análise, os componentes determinantes da lucratividade podem ser resumidos em 3 categorias: ganho, inventário ou investimento, e despesa ou gasto operacional. O conceito de ganho é o índice pelo qual o sistema gera dinheiro por... Opa, o probleminha aqui. Desculpem, não vou fazer outro vídeo. Vamos. Isso podia ter acontecido em sala de aula, vocês sabem disso. Então, tranquilo. Vamos lá, sem problema. Então, ganho, né, é o conceito de ganho, é o índice pelo qual o sistema gera dinheiro por meio das vendas, ou seja, é a margem de contribuição, preço de venda menos gastos variáveis. Composição é a diferença entre o preço líquido de vendas dos produtos e mercadorias e os gastos totalmente variáveis incorridos na sua produção. Investimento ou inventário é o dinheiro investido em bens que se pretende vender, ou seja, investiu o estoque de matéria-prima, de material auxiliar, compra de embalagens e todos os materiais consumidos no processo produtivo. Despesa ou gasto operacional, o dinheiro gasto para transformar o inventário, esses materiais, em ganho. Todos os demais custos ou todos os demais gastos de produção, inclusive mão de obra direta e indireta e todas as despesas de vendas administrativas e financeiras. Isto posto, né? Por essas definições, verifica-se que somente os materiais são considerados como custos variáveis. Todos os demais gastos, inclusive mão de obra, são considerados fixos. A mão de obra somente será considerada como custo variável se for terceirizada ou se for remunerada com base no volume produzido. E na maioria das empresas, independentemente de haver ou não produção, os operários têm seu salário, né? Então, ele seria fixo, independe do volume. Devido à crise econômica, muitas empresas estão adaptando sua força de trabalho à demanda de mercado. Esta redução, obtida num primeiro momento pela demissão de funcionários, atinge um ponto em que não é mais possível reduzir a quantidade de funcionários sem comprometer o nível estabelecido de produção. Para produzir 10.000 unidades, eu preciso ter X funcionários, no mínimo, né? Então tem um patamar ali que ele não pode, a partir daí não pode reduzir mais. Para amenizar o problema, as empresas adotam alternativas como redução de jornada de trabalho ou mesmo demissão temporária. Nossa, esse mouse está me atrapalhando. Ai, Dauri. Devido então à crise econômica, né, tem redução de custos, mas essa redução de funcionários não pode comprometer o nível estabelecido de produção. Para amenizar esse problema, adota alternativas como redução de jornada ou demissão temporária. Esses fatos comprovam o acerto na classificação da mão de obra direta como um gasto fixo, pois uma vez ajustada ao nível de produção, manter-se-á constante até que hajam novas demissões ou admissões. O preço líquido de vendas é o preço bruto menos impostos e contribuições incidentes sobre o faturamento e despesas variáveis de vendas como comissão de vendedores, fretes, também conhecido como margem de contribuição, que vocês já sabem disso. Ou deveriam saber. Baseado então nos conceitos estudados no capítulo anterior, Eliyahu Goldratt desenvolveu a teoria, deixa eu só checar aqui, a teoria das restrições. Essa teoria é extremamente simples e sua aplicação pode trazer excelentes benefícios para as empresas, conforme será demonstrado a seguir. Então, apuração de custos e resultados. Para ilustrar essa metodologia que será aplicada,
será utilizado como exemplo determinada empresa cujo processo produtivo industrial está dividido em 4 centros de custos produtivos que doravante chamaremos de recursos. Recursos da empresa. Cada recurso também pode ser identificado como sendo uma máquina, um equipamento ou a instalação. Informações sobre a empresa. Então, nós temos os 4 recursos, A, B, C e D. A empresa trabalha 5 dias por semana, 8 horas por dia, né? Então, temos uma quantidade de 40 horas semanais e transformado em minutos, para poder ver a hora exatamente, nós temos por semana, em cada recurso, em cada centro de custo ou cada departamento, 2.400 horas disponíveis para a produção. Para simplificar, consideraremos que não há produtos com defeito, nem tampouco preparação dos recursos, nem tempo de preparação. Vai lá, trabalha direto. Para manter a fábrica funcionando, há um gasto semanal geral de mão de obra direta, indireta, depreciação, tal, de R$6.000. A empresa fabrica 2 produtos, o alfa e o beta. A demanda de mercado semanal é de 100 unidades do produto alfa e 50 unidades do produto beta. E o preço líquido de venda do alfa é de R$90 e do beta é R$100. Aqui tem o processo produtivo e os materiais utilizados. Então, só para identificar, por exemplo, o produto alfa consome a matéria-prima 1, que custa R$20. No departamento A, no recurso A, consome 15 minutos, no recurso C, mais 10 minutos, no recurso D, 15 minutos, e usa uma peça de R$5. E aqui o produto beta, no D ainda tem o produto, no beta tem 5 minutos no D, 15 minutos no B, 10 minutos no A, a matéria-prima de R$20, 3, né? E aqui 15 minutos no B e 5 minutos no C. Tá? Aí vocês olham com calma depois, só para ver o processo, né, como nós já vamos chegar aos seguintes números. Aqui de forma resumida. Então, a composição do custo. A matéria-prima 1, quem utiliza? Matéria-prima 1, apenas o produto alfa, né, custa R$20. A matéria-prima 1, então, vai para o produto, aqui ó, tempo, composição do custo do produto alfa. R$20 em matéria-prima 1, R$20 em matéria-prima 2 e R$5 da peça, R$5. Então, R$45 de material. E tempo em minutos gasto em cada recurso. No recurso A, consumiu 15 minutos. No recurso C, 10 minutos. E no recurso D, 15 minutos. Esse recurso B é somente para o beta. Matéria-prima 2. A matéria-prima 2, R$20, a gente já viu. A matéria-prima 2 é processada nos departamentos, nos recursos B e C, que leva 15 minutos e que leva 5 no C, totalizando então 20 minutos. E mais 40 da matéria-prima 1, que ela leva para ser processada. Nós temos então um total de R$45 de material para o produto alfa e 60 minutos de produção. Já o beta consome a matéria-prima 2, que também custa R$20, a matéria-prima 3, que também custa R$20. Então, o custo de material é 40 minutos. No departamento A, não utiliza, né, para a matéria-prima 2, é processada no recurso B e C, que leva 15 minutos e 5 minutos. A matéria-prima 3 é processada no A e no B, 10 e 15 minutos, 10 e 15 minutos. Então,
Resumidamente, o produto alfa consome 45 de material e 60 minutos de tempo de fabricação. O produto beta consome R$ 40 e 50 minutos. Olhando assim, sabendo que o preço de venda do alfa é de R$ 90 e o beta é R$ 100, a demanda de mercado é 150, né? E com esses custos, o beta é vendido a 100, consome menos matéria-prima e menos tempo de produção, correto? Enquanto que o produto alfa é vendido a R$ 90, tem 45 de custo de material e leva 60 minutos. Então, aparentemente, o produto mais lucrativo é o beta, concordam? Vendo por R$ 100, tenho R$ 60 de margem e só 50 minutos de produção. O outro eu vendo a 90, já tem de material custa 45, então me sobra só 45 e leva 10 minutos a mais. Então, aparentemente, o mais lucrativo é o beta, concordam? Vamos calcular isso. Utilizando as definições das medidas apresentadas no tópico anterior, tem-se que o produto que apresenta o melhor resultado, né, como o produto beta apresenta um ganho unitário maior que o ganho do produto alfa e consome menos tempo de produção, pode-se concluir que é o mais rentável. Beta, R$ 100, aquilo que eu falei antes, menos 40 de matéria-prima, ganha R$ 60 por unidade, tem uma margem de contribuição de R$ 60 e leva 50 minutos para ser produzido. O alfa, que é vendido a 90, tem um custo de 45, tem uma margem de contribuição ou ganho por unidade, ou margem de contribuição unitária de 45 e leva 60 minutos. Será verdade? Qual seria o resultado do período caso, partindo dos dados anteriores, a empresa resolvesse então priorizar o melhor produto, o beta? Vamos lá. Muito bem. Lembra que nós temos 2.400 minutos em cada recurso, em cada departamento. Muito bem. Vamos priorizar então a produção do produto beta, que tem uma produção de 50 unidades, que é o que o mercado consome. Não adianta eu produzir 60. O mercado só consome 50, então não vou produzir mais. Muito bem. No recurso A, o tempo de produção é de 10 minutos. Se eu vou produzir 50 unidades, vou consumir 500 minutos. Se eu tenho 2.400 minutos disponíveis e vou consumir 500, sobrarão 1.900 minutos para produzir o produto alfa, que eu poderia produzir então 126 unidades do produto alfa. Por quê? 126, 1.900 dividido por 15 minutos. Ok? No recurso B, o produto beta consome 30 minutos. Vezes 50 unidades, consumiria 1.500 minutos. Bom, se eu tenho 2.400, o produto beta consome 1.500, sobram apenas 900 minutos para produzir o alfa. Com isso, eu produziria apenas 60 unidades, que também era para ter uma telinha, não. E também no produto B, no recurso B, leva 15 minutos. Muito bem. Nos outros dois recursos, o produto beta só consome 5 minutos, então consumiria um total para 50 unidades de 250, sobrariam 2.150 minutos para o próximo produto alfa, que seria possível produzir então 143 unidades de cada um. Vejam que nós temos então uma restrição, né? Lembra que o produto alfa consome, o mercado consome 100 unidades? Com o tempo que sobra, dando prioridade para o beta,
só sobra 900 minutos, eu só consigo produzir o máximo de 60 unidades, certo? Priorizando o beta. Vamos ver como fica uma DRE. Observe-se que produzindo 50 unidades do produto beta e 60 do alfa, que é o que sobra, seria utilizada plenamente a capacidade de produção do recurso do centro de custo B, enquanto nos demais centros de custo haveria uma ociosidade de máquinas. Eu teria tempo para fazer mais produtos, mas não convém fazer para deixar o produto pela metade, né, ou em processo, teria um estoque grande de produtos em andamento. Então, não é o caso. Sob a ótica da contabilidade tradicional de custos, a tendência seria utilizar plenamente todos os recursos para reduzir ao máximo o custo unitário pela maior diluição dos custos fixos. Entretanto, como o recurso B está com sua capacidade de produção totalmente aplicada, não seria possível concluir todas as unidades processadas dos demais recursos, nos demais departamentos, gerando estoques de produtos em elaboração. E, conforme visto no custeio ABC, estoques intermediários consomem recursos e não agregam valor ao produto final, representando, portanto, desperdício que devem ser eliminados. O resultado do período, considerando a produção e venda das quantidades até aqui determinadas, 50, que é o que o mercado consome do melhor produto, até o princípio beta, né, e 60, que é possível produzir com o recurso B, do alfa, nós teremos o seguinte: alfa, preço de vendas 90, menos material 45, margem de contribuição 45, vezes 60 unidades, que é o máximo, daria R$ 2.700 de ganho. O beta, vendido a R$ 100, R$ 40 de matéria-prima, 60 de margem de contribuição unitária, vezes 50, que é o que o mercado consome, daria R$ 3.000 de receita. Mais 2.700, eu teria 5.700 de receita. Como nossa despesa fixa é de salários, etc., é de 6.000, temos um prejuízo de 300. Observe que mesmo produzindo o máximo de produto que apresentava ser mais rentável, e era, né, apurou-se um prejuízo de R$300. Caramba, e agora? Então, a metodologia para a aplicação da teoria. Para identificar o produto que apresente melhor resultado para a empresa, Goldratt desenvolveu um processo de raciocínio lógico. Lembra que eu falo que a gente não encontra esse raciocínio no mercado, né, nas prateleiras de farmácia? É só estudando. Né? Processo de raciocínio lógico compôs os seguintes passos. Primeiro passo: identificar qual é o problema, qual é a restrição. A restrição é interna, pois não há capacidade para produzir tudo que o mercado está disposto a comprar. Assim, deve-se, em primeiro lugar, identificar qual dos nossos recursos é mais escasso e constituir a restrição, ou seja, descobrir qual é o elo mais fraco da nossa corrente. No nosso caso, é o B. Né? Para mim atender o mercado vendendo 100, produzindo 100 unidades do alfa que o mercado consome, eu precisaria de 1.500 minutos. E produzir mais 50 do beta, que o mercado absorve, o total que o mercado absorve, eu precisaria também de mais 1.500 minutos. Ou seja, eu precisaria de 3.000 minutos para produzir os dois produtos no limite da demanda de mercado, 100 e 50. Ou seja, falta 600 minutos. Eu tenho uma falta de material, no nosso caso, tempo. Eu precisaria de mais 600 minutos para atender a demanda do mercado aos dois produtos. No recurso A, sobram 400 minutos. Né? Eu precisaria de 2.000 minutos para produzir os dois, sobra 400. Nos recursos C e D, sobra 650 minutos. Mas no recurso B, eu tenho uma restrição, uma falta de tempo. E com isso eu não consigo produzir 100 unidades do beta, do alfa, e 50 do beta. No nosso exemplo, nós vimos que podíamos processar 50 unidades do beta e poderíamos fazer só 60 unidades. Isso gerou um prejuízo de R$300. Os recursos A, C e D apresentam ociosidade de tempo, enquanto o recurso B
apresenta uma insuficiência de capacidade, ou seja, apresenta uma restrição para atender toda a demanda. Como se pode identificar, o recurso que apresenta maior insuficiência é a restrição atual do sistema. O problema dessa empresa é tempo. Eu precisaria de mais 600 minutos para conseguir produzir o que o mercado absorve. Ok? Metodologia, né? Segundo passo daquele raciocínio lógico. Vamos explorar esta restrição. Explorar a restrição significa aplicar seus recursos na produção do produto que melhor ganho apresente na utilização dos recursos da restrição, que seria aquela margem de contribuição, porém, considerando o fator limitante. Qual é o fator limitante nosso? Tempo, minutos. Então, aplicando esse passo, apuramos o seguinte: o produto alfa, que tem um ganho por unidade de 45, uma margem de contribuição unitária de 45, é vendido por 90 e tem um custo de material de 45, então tem uma margem de contribuição de 45. Ele leva apenas no recurso B 15 minutos. Se eu dividir, então, 45 da margem de contribuição unitária pelo tempo, 15 minutos, eu tenho um ganho por minuto de R$3. Cada minuto, né, rende R$3. Enquanto que no beta, que é vendido a 100 e tem 40 de custo, tem uma margem de contribuição unitária de 60, ele leva 30 minutos para ser produzido. Ou seja, 60 dividido por 30, este recurso me dá um ganho de apenas R$2. Enquanto que o alfa consome menos tempo, ele me dá R$3 de ganho por minuto. Como se pôde observar, o produto alfa remunera, paga melhor cada minuto de produção no recurso que nós temos problema, no recurso B. Assim sendo, sua produção deverá ser priorizada. Priorizando a produção do alfa, a composição da produção seria a seguinte. Vamos priorizar o alfa, então. Vamos já aqui. Bom, no produto A, no recurso A, o produto alfa consome 15 minutos, tanto no A e no B. Aliás, ele consome 15 minutos em todos os recursos, certo? Então, se eu tenho 2.400 disponíveis minutos, o produto alfa, produzindo as 100 unidades, consumiria 1.500 minutos. Sobrariam em cada departamento, em cada recurso, 900 minutos para produzir o produto beta. Bom, para produzir no recurso A, como o beta consome apenas 10 minutos, seria possível fazer 90 unidades. No B, que ele leva 30 minutos, seria possível fazer mais 30, apenas 30 unidades. Né? Então, ele tanta restrição para o alfa quanto para o beta. Lá no alfa eu podia fazer apenas 60. O beta, priorizando, gastando todo o tempo necessário para produzir 100 unidades do alfa, sobram 900 minutos e com 900 minutos eu só posso fazer 30 unidades do beta. E sobram 900 minutos para fazer 180 unidades do beta também. Bom, qual seria o resultado, então, priorizando as 100 unidades e fazendo as outras 30 do beta? 30 do beta. O resultado do período, considerando a produção em vez da quantidade aqui determinada, é o seguinte. Preço de venda, tal, né, é aquele mesmo. Margem de contribuição do alfa, R$ 45, vezes 100 unidades, 4.500. O produto beta, que tem uma margem de contribuição maior, de R$ 60, vezes as 30 unidades possíveis, dá R$ 1.800. Mais 4.500, nós geraríamos uma receita de 6.300. Tirando a despesa fixa de 6.000, me dá um lucro de 300. Ou seja, saímos de um prejuízo de R$ 300 para um lucro de R$ 300. Com essa nova composição, apura-se um lucro de 300, que é o maior possível, considerando-se as restrições internas e externas. Considerando a restrição externa, o mercado absorve 100 e 50 do outro. E a interna, que eu não tenho tempo para produzir, né? Eu precisaria
de 2.500, de 3.000 minutos para produzir todas as unidades. Então, eu não tenho esse tempo todo. Essa é a nossa restrição. Ok? Vejam que uma ideia inicial, não, o melhor produto é o beta, na realidade o melhor produto para a empresa é o alfa. Ele sai de um prejuízo de R$300 para um lucro de 300, ou seja, um ganho de R$600. O terceiro passo é subordinar o nível da atividade à capacidade da restrição. Como ficou demonstrado, a produção do produto beta ficou restrita à capacidade de produção do recurso B, mesmo existindo ociosidade nos demais recursos. A utilização total dos demais recursos diminuiria os custos indiretos unitários, mas geraria estoques intermediários, né, que no final comprometeriam a lucratividade da empresa. Quarto passo, elevar a restrição. Uma vez que todo o nível de produção está limitado à utilização máxima da restrição, B, no caso lá, todo o esforço deve ser aplicado no sentido de evitar qualquer perda de recurso da restrição, ou seja, qualquer minuto de tempo perdido no recurso B, no departamento B, afetará a produção total da empresa e diminuirá a lucratividade. Além de não desperdiçar recursos da restrição, deve-se procurar aumentá-la a fim de possibilitar um aumento da produção total. Qual o melhor produto? Qual produto cortar é o tema do próximo vídeo aula. Hasta la vista, bye bye.